Fala pessoal, tudo certo com vocês? Bora dar continuidade naquele último viés que eu postei aqui no domingo, aquela expectativa macro para o Nasdaq e o que a gente pode aguardar para os próximos dias essa semana. Então, olha só, pessoal, para a gente iniciar aqui, primeiramente, né, vamos relembrar o que eu falei na última aula. Então, quando a gente volta aqui, o gráfico semanal, vocês lembram que eu tinha avisado sobre a manipulação desse choque aqui do semanal. E exatamente abaixo dessa região, pessoal, a gente tinha aquela região ali do mensal, que era exatamente esse pavio, e também a gente tinha uma região lá do anual, certo, pessoal? Então, olha só como o mercado chegou na região e já deu reação, né? Olha só a reação que o preço deu após mitigar aquela região que a gente tinha especulado no último vídeo. Quando a gente volta ali para o gráfico de H1, aqui a gente vai ter dois pontos, pessoal. Olha só, o primeiro ponto nessa movimentação, galera, que eu não gosto muito, é que o mercado ele acabou acumulando aqui no fundo, né? Acabou acumulando aqui nessa região de fundo. Então acaba que a gente tem aqui uma região de fundo duplo. Então isso daqui não me deixa muito confortável ali na movimentação compradora. Porém, eu vou ser fiel à minha narrativa. A minha expectativa é que o mercado ele concluiu o ciclo de alta, lógico. Eu não vou ficar desesperado comprando sem contexto, mas a minha expectativa é que o mercado continue subindo. Afinal, a gente teve a manipulação ali de um choque do semanal e também a mitigação de uma região HTF. Então tem bastante contexto para o mercado continuar de alta. A partir do momento que eu entendo essa movimentação, e entendo esse acúmulo de liquidez, eu tenho uma região mais abaixo aqui, pessoal, também muito interessante aqui do gráfico semanal, que é exatamente essa região de order flow, pessoal. Olha só, a gente tem esse que andou aqui em aberto, a gente chama de order flow, tem liquidez próximo a ele, então ó, ainda tem essa liquidez do semanal para o preço buscar, para quem sabe só depois de fechar esse ponto ele dá continuidade, certo? E a gente ainda tem uma ineficiência ali do mensal que pode sim vir a ser fechada nos próximos dias. E o mercado continuar aqui o fluxo de baixa, certo? Então a gente tem exatamente essa região que o mercado pode buscar. Então, a partir do momento que eu entendo que o preço tem essa região que pode ser buscado, eu não vou ficar desesperado para buscar por compras. Porém, eu vou seguir a minha narrativa até o momento. Então, quando a gente volta lá para o gráfico de uma hora, vocês vão ver que exatamente aqui nesse movimento, a gente tem o fluxo ainda de alta. Então, a gente tem nossa estrutura aqui de 15 minutos trabalhando com esse fundo e esse topo. Então a minha movimentação de expansão ainda está de alta, certo? E outro ponto para a gente se atentar aqui é que o mercado não conseguiu romper esse topo. E esse topo não ter sido rompido poderia me indicar falha no movimento altista e quebra do fundo. Porém, pessoal, eu ainda estou acreditando que o mercado não rompeu o topo porque não concluiu o ciclo do range de alta. Qual que era esse ciclo? Captura de liquidez e mitigação do order flow. Então, quando a gente vai lá para o gráfico de 15 minutos, vocês vão ver que exatamente nesse ponto, ó, exatamente nesse ponto aqui, ó, a gente tem o preço fazendo a nossa estrutura de continuidade, então o preço acaba fazendo expansão, correção, expansão, manipula esse fundo, certo? Quando ele manipula esse fundo, ele acaba colocando aqui a estrutura de continuidade para a gente. A partir do momento que a gente teve essa estrutura de continuidade virada para alta, a gente tem aqui nossa região de order flow, no gráfico de 15 minutos, e a gente tem aqui, nesse caso, até esse momento, não tinha liquidez. E agora a gente tem aqui a criação da liquidez. Então tem contexto para o mercado apenas estar fazendo um pullback para fechar esse order flow e continuar o movimento de alta, com a expectativa do rompimento do topo. Tem sim chance desse movimento acontecer. Pensando também nessa hipótese, 70 a 80% do topo ou fundo da semana é criado na terça-feira. Normalmente na terça, quando mais tarde, quarta. Mas normalmente é na terça-feira que é criado o topo fundo. Então a minha expectativa é que o mercado, até o final do dia de hoje, busque essa região. Até se a gente sobe o timing aqui para o gráfico do diário, vocês vão ver que tem um ponto que está fazendo confluência. Então que ele busque pelo menos essa região,
criando ali o fundo da semana que a gente se encontra, para o mercado dar continuidade ao movimento de alta. Eu acreditaria mais no movimento vendedor, pessoal, se o mercado ele tivesse concluído algum objetivo aqui atrás. A gente tem até aqui no gráfico diário a mitigação desse breaker, ó. Tínhamos essa zona de demanda, que ela foi quebrada com imbalance. Então aquela zona que antes era uma zona de demanda, agora ela acaba sendo uma zona de oferta. Então o mercado ele acabou testando aqui, ó, a zona de oferta. Ele pode continuar o fluxo vendedor. Eu não acredito 100% ainda nesse fluxo vendedor, pessoal, por conta que falta um critério novamente, que é qual? A liquidez. Então o mercado tocou nessa região, mas não capturou liquidez. Se ele tivesse pelo menos sweepado esse topo agora, sweepado esse topinho, aí sim eu acreditaria mais fielmente ali que o mercado ele continuaria o movimento de queda, certo? Mas eu não posso descartar, pessoal, o movimento que eu estou vendo diante dos meus olhos. E qual que é o movimento que eu estou vendo diante dos meus olhos? O preço está caindo. Então, o preço está caindo, temos uma região de fundo duplo e temos aquela região que o mercado vem buscar, mais aqui abaixo que eu mostrei para vocês no início do vídeo. Então, calma, não é para ficar desesperado em pegar a compra. Se o mercado chegar nessa região, criando a possível mínima da semana, a gente segue comprando, né? Após a inversão do fluxo e a mitigação ali da nossa zona de demanda. Até o momento, a gente não tem fluxo de alta, a gente só tem o mercado caindo. Então, a expectativa é que ele continue, como eu sempre falo para vocês. Então, aqui, pessoal, após o mercado chegar nessa região, de preferência, mitigando aqui essa zona, irei aguardar o mercado estruturar alta para mim. O que é estruturar alta para mim? Exatamente o que ele fez aqui, pessoal. Exatamente o que ele fez aqui nesse ponto, porém um time frame inferior, time de 5 minutos, time ali de 1 minuto. Então vou esperar o mercado fazer o que para mim? Entrou alta. E após ele estruturar alta aqui para mim, vou aguardar o mercado retornar, retirar a liquidez, dar um alinhamento para mim e vou pegar a compra de continuidade. Então, enquanto ele não criar essa estrutura aqui para mim, pessoal, o fluxo tende a continuar vendedor para buscar essas regiões mais aqui embaixo. Mas lembre-se, a narrativa não nos indica isso. A narrativa nos indica alta. Então, vamos ficar de olho aí com um possível movimento de alta seguindo o fluxo vendedor. Valeu, pessoal. Até a próxima e tamo junto.